Mas você sabia que as empresas precisam de nota fiscal, principalmente se elas trabalham com lucro real. Elas precisam apresentar serviços e despesas para diminuir assim os seus impostos. Quantas vezes você, ao finalizar um serviço, o cliente te perguntou: você pode me emitir a nota, e você congela porque você não tem nota? E quantas vezes você perdeu aquela promoção mágica lá no seu fornecedor, porque quando você liga, ele fala: me informe seu CNPJ, e você não tem o CNPJ, e aí você perde toda aquela promoção. Por quê? Porque tem empresas que só vendem um preço diferenciado para CNPJ. Sabe por quê? Porque eles têm o regime tributário que pede que isso aconteça para diminuir também os seus impostos. Então, ter um CNPJ não é um problema. Isso depende muito da forma que você pensa e depende aonde você quer chegar. E nós vamos falar muito sobre isso, beleza? É normal sentir medo. Você tem que lidar com o CNPJ, pagar impostos, contabilidade. Aí você já pensa assim: mas eu já estou faturando, eu não preciso de CNPJ para faturar. Mas entenda uma coisa: você faturar no seu CPF, isso vai te estabelecer um teto de faturamento. Sem falar que você vai estar na contravenção. Você pode ter problema na hora de contratar alguém. Você pode ter problema se começar a passar dinheiro demais na sua conta pessoa física e ser pego pela malha. Então, o CNPJ, ele consegue tirar esse teto de você e você consegue realmente crescer na refrigeração, consegue contratar, prestar serviço para terceiros, comprar em quantidade em empresas maiores, sem ser pego pela malha, e também a promoção, aproveitando assim as oportunidades de ser uma empresa e poder comprar com maior volume e ter a melhor condição de barganha por estar comprando mais. Agora eu vou falar para vocês algumas vantagens de ter o CNPJ. Primeira, emissão de nota fiscal. Você emitindo nota fiscal, você vai conseguir atender aqueles clientes grandes, condomínios, grandes empresas, padarias, supermercados, empresas que exigem nota fiscal por conta do seu regime tributário. Além de, isso não é menos importante, conseguir fechar um contrato de manutenção de ar-condicionado, que é conhecido como PMOC. Você que trabalha com refrigeração é importante, porque isso vai te dar uma recorrência de receita. E você só consegue isso se você, de fato, ter um CNPJ ativo. E sem falar que você ainda consegue participar de licitações públicas. Licitações públicas você precisa de um CNPJ, consegue contratar colaboradores, treinar e multiplicar assim a sua mão de obra. Isso é apenas uma das vantagens. Eu vou falar outra aqui para você também, não menos importante. Promoções. Conseguir comprar promoções em determinados fornecedores. Tem fornecedores que nem vendem para pessoas somente com CPF. E quando vendem, o preço é simplesmente absurdo. Você perde a competitividade do mercado, você não consegue oferecer produtos acessíveis, com preços acessíveis para os seus clientes, porque você está comprando caro. E se você insistir em continuar comprando aí no seu CPF, você pode cair na malha da receita, e aí vai ser um problema imenso. E com o CPF, com o CNPJ, aliás, com o CNPJ, você não vai ter essa dor de cabeça. Por quê? Porque você vai estar dentro da lei e você vai pagar os seus impostos no dia que a sua guia chega, lá no final do seu mês, no dia do seu fechamento. Outra vantagem de você ter um CNPJ, você consegue participar e ser contemplado com vários programas do governo, como, por exemplo, compra de carro, empréstimo, linha de financiamento para compra de ferramenta, enfim, para financiar a sua construção. Você consegue ter acesso a bancos com maior linha de crédito. Você consegue, de fato, potencializar o seu negócio com outros recursos. Isso é uma das vantagens também de ter um CNPJ. Você sabia que quando você abre somente o MEI e você paga um valor, se eu não me engano, é R$90 por mês ou um pouco menos, você já tem direito à sua aposentadoria? Porque é muito comum que você fique com todo esse medo, ou tem pessoas que têm medo de abrir o CNPJ, trabalham a vida toda e no final não tem direito à aposentadoria nenhuma. Você sabia disso? Somente com a abertura de um MEI, que te limita aí a ganhar R$8.000, a faturar R$8.000 por mês, mais ou menos 80 e poucos mil, R$90.000 por ano, você vai ter aí já direito à sua aposentadoria com essa contribuição. Então isso também é outra vantagem de ter um CNPJ. E o último e não menos importante é construção de um nome. Você não consegue construir um nome forte, o nome de uma empresa forte, um brand forte, se você não tiver um CNPJ. Tá? Não dá para construir em cima do seu CPF. Por quê? Porque você não consegue nem crescer com o seu CPF. Se você precisar potencializar aí os seus ganhos e contratar pessoas, você precisa de fato ter um CNPJ ativo para contratar mais pessoas para poder potencializar. Sem falar que, no meu caso aqui, eu presto serviço para muitas instituições, por exemplo, Banco do Brasil, trabalho com o Banco do Brasil. Se eu não tiver nota fiscal, se eu não tivesse um CNPJ ativo, eu não conseguiria
prestar esse tipo de serviço. Trabalho com os Correios, com instituições públicas, todas elas é necessário que eu tenha o CNPJ, sem falar pelo faturamento também. Com o faturamento que eu tenho hoje, eu já não conseguiria faturar tanto e nem ter tantos colaboradores comigo se eu não tivesse um CNPJ. Mas um dia eu já tive todas essas dúvidas e essas dúvidas foram o que me impediram de crescer antes. Quando eu entendi tudo isso, eu tirei o medo, tirei o mito da cabeça e realmente potencializei e me tornei o que sou hoje, já de refrigeração. Agora eu vou te falar dos pontos negativos que ninguém te fala. E eu não sei nem se são negativos, mas eu vou falar para você. Vamos lá, tem um CNPJ, um MEI, por exemplo, você vai pagar todo mês o DAS MEI, que vai gerar entre 70 e 80 reais aproximadamente, só que esse valor também já serve como contribuição para a sua aposentadoria. Então, de fato, não é um problema, né? É somente a sua contribuição garantindo, assim, o seu futuro junto à Previdência Social. Limite de faturamento. Mas isso como MEI. Você como MEI tem um limite de faturamento de 6 mil e pouco, até falei um pouco antes que não é esse valor, 6 mil e pouco mês, que vai te dar 81 mil ano. Tá? A partir disso você vai ter que mudar de regime para simples, mas quando você estiver faturando isso, já faz muito sentido você mudar, porque isso vai tirar de fato o teto da sua cabeça, você vai conseguir expandir, crescer e contratar mais pessoas. Então eu acho que isso também não é um problema, mas eu tenho que falar isso para você aqui. Emissão de nota fiscal. Vamos dizer, um processo diferente, não é complicado, é um pouco chato, mas faz sentido que você aprenda a mexer, porque você vai precisar isso emitir na sua nota fiscal como MEI ou como simples ou no regime que você se encontra. E como a partir disso você já está formalizado, o governo já te conhece, você já tem um CNPJ, é importante que todo ano você faça a sua declaração aí de tudo que você faturou, que é a sua declaração de imposto de renda da sua empresa. Isso é muito simples, você estando como MEI é muito simplificado e você estando como simples nessa altura você já vai ter aí um contador que vai te auxiliar, mas não é nada complicado e é sobre o seu faturamento. Então, você com certeza já vai estar na sua formação de preço esse valor e você vai pagar isso e não vai nem ver. Então vamos lá. Pagar os seus impostos. Pagar seus impostos é extremamente necessário, na verdade, sem isso você não consegue sobreviver. Vamos pensar que o seu CNPJ é o CPF da sua empresa e na verdade é isso mesmo. É como se você quisesse comprar e com o nome sujo. Você não vai nem conseguir comprar e caso você deixe atrasar a sua guia na entrada do estado, você vai ter problema na alfândega, ali sua mercadoria fica toda presa. Mas isso é muito simples, é como você ter que manter o seu nome limpo. Você não vai deixar sujar porque você precisa dele todos os dias para comprar. A sua empresa não é nada diferente. Então é muito simples, basta pagar suas guias e você estando com o nome limpinho, você vai ter tráfego com sua mercadoria e também vai ter poder de compra lá com seu fornecedor, beleza? E vamos lá, e qual a hora certa de abrir o CNPJ? A hora certa de você abrir seu CNPJ é quando você já está faturando mais de 6 mil reais por mês, quando o seu cliente está pedindo a nota, quando você está perdendo aquele serviço porque não consegue, não tem como emitir nota fiscal, porque você não tem CNPJ, e quando você vê aquela promoção mágica no seu fornecedor que você não tem acesso porque não tem um CNPJ ativo. Então o CNPJ tira o limite de você como pessoa e te coloca de fato no mercado competitivo, onde você pode competir, crescer. Se você precisar contratar algum colaborador sem o CNPJ, você não vai conseguir. E se você colocar alguém para trabalhar com você, sem o registro, você vai ter problema muito sério no futuro. Você pode ter uma grande dor de cabeça. Então, se você já se sentiu em alguma dessas situações, você precisa, de fato, ter um CNPJ. Então, abrir um CNPJ é um passo de responsabilidade e você vai fazer isso de acordo com as suas necessidades. Você teve algum dos pontos que eu te falei e perdeu a oportunidade de compra, de execução de serviço, de fechar contrato, PMOC, empresas maiores, é hora de você abrir o seu CNPJ e ter de fato a sua empresa. Com certeza vai tirar o teto da sua cabeça e você vai conseguir crescer. Eu já passei por essa dor durante muito tempo, passei aí mais ou menos uns 10 anos na mesmice, sem poder pegar serviços maiores, sem poder contratar, e quando eu decidi fazer essa tomada de decisão, com certeza eu tomei de forma bem atrasada. Perdi muito tempo, perdi muito dinheiro e perdi muito tempo de crescimento dentro do meu negócio. Então eu quero que isso não aconteça com você. Que você saiba o que está fazendo, que você observe seu número, observe tudo isso que eu falei. Não consegui fechar aquele serviço por conta de emissão de nota, precisa do CNPJ. Não consigo contratar porque não tenho CNPJ. Eu não consigo abrir uma conta no banco porque não tenho CNPJ. Eu não consegui fazer a licitação pública, não consegui pegar um contrato de PMOC porque eu não tenho CNPJ. Eu não quero que você passe por isso. Eu passei e eu estava achando que o problema estava no segmento ou em mim, e não estava. O problema estava nos limites que o mercado me impunha
por conta da falta do meu CNPJ. Eu não quero que você viva isso. Hoje, já estou no mercado há mais de 30 anos e tudo só fez sentido. Eu só consegui tirar o limite quando eu abri o meu CNPJ e, de fato, consegui expandir, comprar mais barato, contratar pessoas, fechar contratos maiores, fechar PMOC, enfim. E hoje sou Gé de refrigeração, é isso. Foi o que se tornou o Jefferson depois que abriu o CNPJ. Então, como é que eu conseguiria estabelecer uma marca forte no mercado, sendo somente um CPF, sendo somente uma pessoa por trás de um serviço? Eu nunca ia conseguir isso. E hoje eu tenho uma empresa forte, uma empresa que de fato existe, competitiva no mercado, porque existe um CNPJ por trás dela. Lógico, você vai ter que se tornar um estrategista, vai ter que entender todo esse mundo de negócios para poder crescer. Mas a primícia disso tudo, o princípio disso tudo, o marco disso tudo é a criação da sua empresa, a criação da sua marca, e tudo isso você só vai conseguir criando o seu CNPJ. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo de como abrir um CNPJ, embora seja muito simples, você vai ter muitos vídeos aí no YouTube te ensinando a fazer isso. Basta solicitar que eu faço para vocês. E mais uma vez, obrigado por tudo. Parceria, preço justo, dica, é aqui na GED. Tamo junto. Fechou?